Olá, vamos falar sobre Espiritismo. Sou Débora Rapelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo neste momento a continuidade do estudo da obra O Livro dos Espíritos. Estamos na segunda parte, capítulo 6, A Vida no Mundo Espiritual. Hoje com a terceira parte aqui dos relacionamentos entre os espíritos após a morte. A partir, com o soluço junto, das questões 283. Então, vamos lá? Se você não assistiu os vídeos anteriores, convido a acessar a playlist O Livro dos Espíritos e acessar aqui o canal. Certo? Desde o início, estudo linha a linha, passo a passo, comentários ao final. Vamos lá então? Questão 283. Os espíritos podem esconder seus pensamentos de outros espíritos? Podem esconder-se uns dos outros? Resposta: não. Para eles tudo é transparente, principalmente quando são perfeitos. Eles podem se afastar uns dos outros, mas sempre se veem. Entretanto, essa regra não é absoluta, pois certos espíritos mais evoluídos podem se tornar invisíveis a outros, se eles julgarem que isso tem utilidade. Portanto, quanto mais evoluídos nós formos, mais estaremos aptos a utilizarmos as faculdades mediúnicas e todas as propriedades que existem em nosso espírito, nosso perispírito. Quanto mais limitados, menos evoluídos, mais próximos à matéria, mais apegados à matéria nós seremos e teremos mais dificuldades nisto, certo? Então, o veículo do espírito, aliás, a comunicação do espírito é o pensamento. Aqui nós temos barreiras. Fora do corpo físico não há mais barreiras, certo? Questão 284. Não tendo mais o corpo físico, como os espíritos podem constatar a sua individualidade? Como podem se distinguir daqueles que os rodeiam? Resposta: eles constatam a sua individualidade através do perispírito. Portanto, é o perispírito que os distingue uns dos outros, assim como o corpo físico os distingue os homens. Nós somos criados individualmente, um diferente do outro. Portanto, nossos perispíritos têm a mesma, a mesma constituição, mas são diferentes, porque partem do nosso espírito. É o nosso espírito, o que está guardado na nossa casa mental, aqui no nosso espírito, que irá auxiliar a plasmar, a moldar este perispírito também de acordo com as nossas vivências de encarnações passadas. Então, nenhum perispírito é igual um do outro, assim como nós somos pessoas diferentes umas das outras, certo? Questão 285. Os espíritos que conviveram na Terra se reconhecem no mundo espiritual? O filho reconhece o pai e o amigo reconhece seu amigo? Resposta: sim, e isso acontece através das gerações. Portanto, o jeito, o brilho no olhar, as características, nós temos peculiaridades que nos fazem sermos reconhecidos onde quer que estejamos. Passe o tempo que passar, estejamos como mulher ou como homem aqui na Terra. Ao retornarmos ao mundo espiritual, somos reconhecidos, certo? Pergunta 285A. Como os homens se conheceram na Terra e se reconhecem no mundo dos espíritos? Resposta: nossa vida passada pode ser vista e lida como num livro. Também podemos ver a vida passada dos nossos amigos e inimigos. Assim, vemos quando eles passam da vida para a morte, abre parênteses, da vida material para a vida espiritual, fecha parênteses. Então, essa aqui completa a anterior, né? Então, no corpo físico nós temos limitações, mas o espírito não. E todas as impressões ficam gravadas em nós, certo? Pergunta 286. Ao deixar o corpo físico, o espírito vê imediatamente os parentes e amigos que desencarnaram antes dele? Resposta: imediatamente não é bem o termo,
Como já dissemos, o espírito precisa de algum tempo para compreender a sua nova situação e se desprender por completo do corpo físico. Ou seja, é uma nova realidade, há necessidade de uma readaptação ao local onde se vá. Portanto, ver todos de uma vez seria como um choque para ele, para o espírito que desencarnou. Então, tudo necessita de tempo e adaptação, certo? Pergunta 287. Como a alma é acolhida quando retorna ao mundo dos espíritos? Resposta. A alma daquele que foi justo é recebida como um irmão bem amado que todos esperam com ansiedade. A do que foi mal é recebida como um ser que se despreza. Portanto, de acordo com as nossas atitudes que estamos tendo agora, poderemos ter uma noção do que nos espera. E se não estamos gostando daquilo que estamos sentindo, temos tempo ainda para mudar, certo? Questão 288. Que sentimentos manifestam os espíritos imperfeitos com o retorno de outro espírito imperfeito ao mundo espiritual? Resposta. Os espíritos imperfeitos ficam felizes ao receber seres que são como eles, isto é, privados da felicidade dos bons. O mesmo acontece na Terra quando um ladrão retorna aos seus iguais. Portanto, aqueles que ainda não conseguem ser diferentes, que alimentam ainda estes estados inferiores de alma, eles não desejam que os outros se melhorem. Eles muitas vezes ainda estão num estado tão limitado que eles ainda se satisfazem exatamente apenas com isso. E para eles é uma satisfação ver outros agindo do mesmo sentido. Pergunta 289. Quando deixamos a Terra, nossos parentes e amigos vêm nos receber? Resposta. Sim. Os espíritos desencarnados vão ao encontro da alma a que se afeiçoaram. Felicitam-na como se ela tivesse retornado de uma viagem, por haver escapado aos perigos do caminho, e ajudam-no a se livrar das ligações que aprendem ao corpo físico. Para os bons espíritos que retornam ao mundo espiritual, é uma recompensa ser recebido por aqueles que os amam, ao passo que os espíritos maus recebem como punição sentirem-se sozinhos ou rodeados por aqueles que lhes são semelhantes. Portanto, assim como um filho volta da guerra e é a satisfação para uma mãe tê-lo de volta aos braços, assim é o retorno dos nossos entes queridos ao mundo espiritual. Saudade para nós que estamos aqui na Terra, mas imensa alegria aos que estão lá no mundo espiritual e recebem de volta aquele que cumpriu com sua tarefa. Pergunta 290. Os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? Resposta. Isso depende da elevação de cada um e do caminho que escolheram para progredir. Se um deles está mais adiantado e caminha mais depressa que o outro, não poderão ficar juntos. Poderão se ver algumas vezes, mas somente poderão caminhar juntos quando se igualarem em perfeição. Assim, a privação entre os parentes e amigos constitui algumas vezes uma punição. Portanto, aquele que está mais elevado, ele já alcançou e progrediu até certo ponto. Este que está aqui mais limitado, ele não tem como subir até o outro. Mas este que está aqui acima pode, sempre que possível, de vez em quando, ele terá condições de vir ao encontro deste que ainda está aqui, numa escala, num grau evolutivo mais inferior que ele. E assim é que há a mútua ajuda, compreensão entre todos, certo? Então eu sou Débora Rabelo, esta foi a terceira parte aqui do estudo que fala sobre o relacionamento entre os espíritos após a morte. No próximo estudo, nós adentraremos a partir da questão 291, relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos, metades eternas. Um forte abraço para você, que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe. Até a próxima!